Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a mountain bike. Eu sou a professora Gisele Souza, da disciplina de Educação Física. Quais são os nossos objetivos hoje? Compreender o contexto histórico e o papel social do mountain bike. Identificar espaços e equipamentos públicos de lazer no entorno da escola ou do local onde você mora. O que nós sabemos um pouco sobre mountain bike? Sabemos alguma coisa sobre mountain bike? Vamos ali. Várias são as cidades onde é crescente o uso das bicicletas como meio de locomoção. Como é o caso de Curitiba, que tem 120 km de ciclovias que ligam 20 parques e bosques da capital paranaense. Estimativas apontam que na cidade, onde vivem 1.700.000 pessoas de habitantes, existe uma frota de 121 mil bicicletas. Então, qual a importância de investir em mobilidade urbana sustentável para a qualidade de vida dos habitantes? Então, aqui nós temos uma foto aqui, né? Olha aqui, ó, de Curitiba. Aqui, modalidade urbana, ciclovia. Olha como a ciclovia vai longe, né? Um espaço só para ciclovia. Então, qual a importância de investir em mobilidade urbana sustentável? Se a gente investir em mobilidade urbana, a gente vai trazer o quê? Não vai poluir menos, nós vamos ter mais bicicletas, né? A bicicleta não tem problema de combustível, a bicicleta ela anda, né, com a força que você tem. Então, com certeza, vai ter uma mobilidade urbana mais sustentável e uma qualidade de vida. A partir do momento que você anda de bicicleta, né, para seu serviço, para sua escola, com segurança, você está fazendo exercício também. A origem do mountain bike. Então, onde que o mountain bike se originou? Vamos fazer essa conversa agora. O mountain bike é uma prática corporal de aventura que surgiu da curiosidade e desejo por aventura dos norte-americanos na década de 70. Na década de 70, eles queriam fazer um esporte de aventura e inventaram a mountain bike. Foi no estado da Califórnia que os ciclistas buscavam uma experiência diferente do asfalto. Resolveram enfrentar trilhas e terrenos acidentados com suas bicicletas. Então eles resolveram que eles não andariam ali mais no asfalto, né? Eles queriam trilhas, eles queriam terrenos acidentados. Para quê? Né? Para encarar um desafio novo de bicicleta. Então aqui nós temos uma imagem aqui, ó, de uma pista de mountain bike, né? De um momento ali que eles estavam competindo na mountain bike, né? Então, como é que foi evoluindo isso? Em 1983, os norte-americanos realizaram o primeiro campeonato nacional do esporte. Com o crescimento nos Estados Unidos e em outros países da Europa e na Austrália, o mountain bike teve seu primeiro mundial realizado em 1990, já sob a sanção da União Ciclística Internacional. Então, em 1990, teve o primeiro mundial de mountain bike, né? E ele estava sob a sanção já da União Ciclística Internacional, UCI. Então, a mountain bike ela teve seu crescimento maior nos Estados Unidos e em alguns países da Europa e na Austrália também. A partir de então, não demorou tanto para que a modalidade chegasse aos Jogos Olímpicos. Então, mountain bike também é uma modalidade olímpica. A estreia veio justamente no berço do esporte, lá nos Estados Unidos, em Atlanta, 96. Então, em Atlanta, 96, estreou o esporte mountain bike como esporte olímpico, né? Várias pessoas começaram a praticar, né? Assim, ele se disseminou no mundo e até virar um esporte olímpico. Então, em 96, em Atlanta, ele estreou. A bicicleta do mountain bike, ela tem pneus mais largos do que a de estrada. Então, o pneu da bicicleta do mountain bike ele é mais largo. Tem amortecedor traseiro e dianteiro. Para quê? Por que tem esse amortecedor traseiro e dianteiro? Para diminuir o impacto para os atletas nos terrenos acidentados do percurso. O material utilizado também por conta do impacto é mais resistente. Então, essa bicicleta ela é um pouquinho mais resistente à mountain bike. Entretanto, ela não é uma bicicleta pesada. Ela fica com cerca de 8 a 9 quilos. Então, ela pesa entre 8 e 9 quilos. Aí, os atletas têm a parte do amortecedor, né? Porque andam pelos terrenos acidentados. E o pneu tem que ser um pouquinho mais largo. Então, aqui nós temos um modelinho de bicicleta. Então, como a gente falou, aqui, ó. O pneuzinho é um pouquinho mais largo, né? Aqui nós temos um canote ajustável.
A direção aqui também é um pouquinho diferente, os freios bem potentes, né? Tem que ter uma potência de freio. O eixo ele é de 15 milímetros, né? E tem uma suspensão aqui, ó, o maior curso na suspensão, então é uma bicicleta um pouquinho diferente aqui, né? Então tem algumas coisas aqui na bicicleta que são diferentes das bicicletas comuns, né? Então ela é um pouquinho mais, tem que ser uma bicicleta um pouquinho mais resistente, um pouquinho também mais anatômica para poder ajudar no percurso. Então, atividade número 1. Quais são as principais características de uma bicicleta de mountain bike? Então, a gente acabou de ver a bicicleta de mountain bike, né? Mas quais são as suas principais características? Vou dar um tempinho para vocês.
Retornamos, pessoal. E aí? Quais são as principais características de uma bicicleta de mountain bike? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó, para ver a bicicleta de mountain bike. Quais são as principais características? A gente já tinha citado, né? Mas uma das principais características são os pneus mais largos. Então, os pneus eles são um pouquinho mais largos, né? Aqui é maior curso da suspensão, então a suspensão tem que ser, né? Tem que haver a suspensão ali maior. Os freios, né? Os freios têm que ser bem potentes, né? Então, essas são uma das características ali de uma bicicleta de mountain bike. Então, ela tem essas características bem marcantes, a bicicleta de mountain bike. Principalmente o pneu. Se você olhar a bicicleta de mountain bike, quando você vê um pneu um pouquinho mais grosso, você vê que é de mountain bike, porque ela tem que ser mais resistente por causa dos terrenos acidentados, né? E tem que ter uma suspensão também, porque os terrenos acidentados, né, vai chacoalhar bem a bicicleta, então você tem que estar com a suspensão em dia. Então, quais são as modalidades de mountain bike? Então, a mountain bike, ela tem 6 categorias principais. Então, ela tem 6 categorias. Então, vamos ver quais são. O cross country, tá? O downhill, que é aquela descida, né, de mountain bike. Dual slalom, trip trail, uphill e o cicloturismo. O cicloturismo é aquele que é mountain bike, você vai para turismo rural, para alguns outros tipos de turismo, né? Então vamos ver cada um. O cross country, então aqui temos uma imagem do cross country. São corridas de longa distância. Então pense, longa, mais de 30 km, normalmente com o terreno variado em subidas e descidas. Então eles são mais de 30 km aqui com subidas e descidas. O downhill, que são apenas descida. Normalmente as pistas são bem íngremes e técnicas, com pedras, saltos, raízes e outros obstáculos. Então o downhill ele precisa de muita segurança, né? Você vai ter uma descida e ela vai ser uma descida bem íngreme, né? Então além de tudo tem que ter coragem para fazer esse tipo de esporte aqui no downhill. Tem o dual slalom, que correm 2 competidores ao mesmo tempo em pistas paralelas e quase idênticas. São colocadas bandeiras por onde o piloto deve passar. Então aqui tem, ó. Então é como se fosse uma competição de dupla, né? Então um ali contra o outro ali, e eles têm ali onde passar ali, onde tem que correr, né? Então é um outro tipo de mountain bike. Trip trail, que prova feita em um percurso longo, também é uma prova longa, né? Uma prova de resistência ali, que varia de 20 a 40 quilômetros, alternando os trechos de estrada, trilhas e asfaltos. Normalmente elas se iniciam em uma cidade e terminam em outra. Então, normalmente elas se iniciam, né, cidades pequenas, né? Que tem um percurso longo, mas pequeno de uma cidade e outra. Ela começa ali e termina em outra cidade. Então, as pessoas vão e daí se encontram estrada, se encontram trilhas, se encontram asfalto, né? Uphill, que são provas realizadas em subidas, o vencedor é que chega ao topo mais rapidamente. Pense aqui, olha aqui o topo que esse atleta está, né? Então, o uphill é isso aí, tem que chegar ao topo mais rapidamente possível. O cicloturismo, que é bike para passeios de longas viagens, de forma a conhecer novas localidades. Meio de transporte alternativo, tem gente que vive ali de cicloturismo, né? Ah, eu vou conhecer lá, pega as suas mochilas, né? E vai lá conhecer uma cidade turística, né? Uma cidade que tem um pouco acesso, que eles conseguem entrar só de bicicleta. Então tá aqui, ó, essa imagem aqui representa um pouco do cicloturismo, né? Que é as mochilas, né? E a bicicleta aqui, a pessoa está fazendo esse tipo de bike, de passeio de bike. Então, atividade número 2, a gente vai para a atividade número 2. Cite quais são as principais modalidades de mountain bike. Escolha uma e explica como ela ocorre. Então, a gente acabou de ver quais são as modalidades do mountain bike. Vimos ali downhill, cicloturismo, vimos entre outras, né? Então, qual modalidade chamou mais a atenção de você? Você explica ela. Se já fez alguma vez, você também coloca ali, se você já participou de algum torneio, de algum cicloturismo, você coloca lá também. E a gente vai compartilhar aqui, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês dar uma refletida nessa questão.
Então voltamos, pessoal. E daí? Quais são as principais modalidades do mountain bike? Então a gente viu que tem downhill, uphill, né, o turismo, o cicloturismo, e que vocês escolheram uma e explica como ela ocorre. Eu gosto muito do cicloturismo, né, que é aquela que você vai para conhecer novos lugares, novos espaços, novas cidades, né? Você pode acampar, você sai sem aquela responsabilidade de competição. Você não precisa competir, né? Você vai lá para conhecer novos espaços, novos lugares, novas cidades, novas trilhas. Então ele tem uma outra função, né, o cicloturismo. Então eu gosto muito dessa modalidade. E você? Qual é a modalidade que chama mais atenção? Você escreveu ali? Você gostou? Você quer praticar essa atividade? Conta um pouquinho lá pra gente, escreve no seu caderno, compartilha com seus amigos. Então, o que nós estudamos hoje? Estudamos o que é mountain bike. E o que é mountain bike? A gente viu que mountain bike é uma bicicleta que é um pouquinho diferenciada, que ela é feita para trilhas, para asfalto acidentado, para descidas acidentadas, né, asfalto e tudo mais. Então a gente viu que o mountain bike é isso. A origem e evolução do mountain bike. A gente viu que o mountain bike, ele se originou, né, lá porque a bicicleta era menor e tal, então ele se originou porque existia lá na Califórnia, eles queriam fazer um desafio, né? Estavam cansados em andar pela cidade, fazer o street, então eles andavam, né? Eles falaram assim, vamos fazer trilhas então. Pegaram uma bicicleta, mudaram o pneu mais largo, arrumaram a suspensão, né, da bicicleta e começaram a fazer trilhas aí dentro de lugares mais difíceis que tinham lá na Califórnia. E a bicicleta de mountain bike? A gente viu como é uma bicicleta de mountain bike. A bicicleta de mountain bike, ela é pneu mais grosso, tem suspensão, o freio tem que responder na hora. Então a gente viu que a bicicleta de mountain bike, ela é montada um pouco diferente do que a gente imagina. E quais são as modalidades de mountain bike? A gente viu cicloturismo, downhill, aquela uphill, né, que é aquela que você tem que subir, que quem é o vencedor é quem sobe mais rápido, né? Vimos que tem aquela que são dois, né, que são uma pessoa sai ali, os dois saem, os dois competidores, e tem que passar por uma trilha iguais. Então, essa também é uma modalidade do mountain bike, né? E a bicicleta como meio de transporte. Nós vimos que hoje em dia a bicicleta é um meio importante de transporte, né? Que as cidades, aqui a gente colocou aqui como Curitiba, uma das principais cidades ali que tem bastante, né? Tem bastante ciclovias ali pela cidade e ela tem uma boa mobilidade, né? Que ela podia melhorar, mas sim tem uma boa mobilidade de bicicletas. Então, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre o mountain bike. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.